Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com e também pelo blog falaluizfernandoreis.blogspot.com. Vamos dar continuidade a essa série de resoluções, né, de exercícios de matemática, né, fazendo sempre isso por videoaula. E estamos agora trabalhando um assuntinho que me pediram também pelo site para mexer um pouquinho nele, que as dúvidas são muito grandes. Estou falando de cálculo de radicais, então vou fazer alguns exercícios, né, de cálculo radicais, começando com esse aqui, que é facinho e tal, mas é interessante a gente aprender como é que a gente simplifica radicais. Tá bom isso, gente? Vamos lá? Vamos tentar fazer? Simplifique. 3 raiz quadrada de 20 mais 3 raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 45 menos raiz quadrada de 80. Bom, a primeira providência nossa, para a gente tentar simplificar radicais, né, no caso desse, essa operaçãozinha, essa expressão envolvendo radicais, seria a de decompor todos os radicandos em fatores primos. Perfeito? Para tentar ver aonde a gente consegue chegar, aonde a gente consegue simplificar. Né? E é bom entender o seguinte, o que é radicando? Né? Vamos ver o radical. Isso aqui é o radical. Ó. Esse é o sinal de raiz, tá claro? O 20 é o radicando e esse 3 é o coeficiente do radical, ou coeficiente da raiz, tanto faz. Tá claro isso? Vamos lá? Olha só, gente, eu vou começar assim, ó, 3 raiz quadrada de 20. Vou decompor, então, 20 em fatores primos. Tá claro isso? Olha só, raiz de 20. Né? Eu posso escrever como sendo raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. É aquela decomposiçãozinha em fatores primos, não é isso? Ó, 2 ao quadrado é 4 vezes 5, 20. É a mesma coisa. Então, 3 raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5. Perfeito? Mais 3 raiz de 5. Aqui eu não preciso fazer nada, eu já não tenho mais o que decompor. Já está simplificado na sua última forma. Não há mais o que simplificar nesse 3 raiz de 5. Mas percebemos que o menos raiz de 45 pode ser também decomposto em fatores primos. Ficaria assim, ó, menos raiz quadrada. Eu decompondo 45 em fatores primos, isso aqui é 9 vezes 5, ou seja, 3 ao quadrado vezes 5. Tá claro? Vamos partir agora então para o menos raiz quadrada de 80. Menos raiz quadrada de 80. O 80 é 16 vezes 5, ou seja, o 80, ao ser decomposto em fatores primos, nos leva a raiz quadrada de 2 à quarta. 2 à quarta é 16, né? Isso, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 5, 80. Perfeito? E agora vamos começar a simplificar isso aqui. E de que maneira será feito isso? Veja bem, sempre que no meu radicando, né, aparecer um índice maior ou igual ao índice da raiz, vamos lembrar que o índice da raiz aqui é a raiz quadrada, o índice é 2. Olha, 2 ao quadrado. Isso quer dizer o seguinte, eu vou poder externar esse valor. Externar é o quê? Colocá-lo para fora da raiz. Perfeito? Está claro isso? Então, olha só, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5, isso vai virar para mim simplesmente quem? Ó, esse 2 vai ser externado, então ele vai virar coeficiente junto com o 3, então ficaria assim, ó, 3 vezes 2 raiz de 5. O 5 não dá para simplificar, lembra? Né? O expoente do 5 é 1, e o 1 é menor que o 2, então não há mais como simplificar. Por que eu simplifiquei o 2? Porque ele tem um expoente que é maior ou igual. No caso aqui é igual. Então o que eu faço, na verdade? Ó, cada dois fatores, né? Aí que eu tenho 2 ao quadrado, eu tenho 2 vezes 2, eu vou retirar um deles para fora da raiz, tá certo? Então ficou 3 vezes 2, raiz de 5. Mais 3 raiz de 5, eu sei que esse eu não posso mexer, menos, olha só, 3 ao quadrado. Eu percebo o seguinte, ó, o expoente do 3 é igual ao índice 2, então eu posso externar um fator 3. Perfeito? Olha lá, sai o 3 e vai ficar assim, ó, menos 3 raiz de 5. Perfeito? O 5 não dá para mexer, né? Vamos ver agora aqui, ó. 2 à quarta. Agora é interessante. Como é que eu vou fazer com esse 2 à quarta? Olha só, aqui eu tenho o seguinte, ó, o expoente 2 é maior que o índice, o expoente 4 é maior que o índice 2, então ele pode ser externado. E como é que eu faço essa externação? Não é isso? Olha só, gente, eu vou dividir o expoente pelo índice. 4 dividido por 2 dá 2 e resto 0. Sabe o que quer dizer que dá 2? Dá 2 que eu vou retirar 2 fatores 2 e esse resto 0 indica que aqui dentro não vai ficar nenhum fator 2. Então, 2 à quarta vezes 5, isso vai virar 2 ao quadrado raiz de 5. Tá claro? Vamos reduzir termos semelhantes? O que é que eu tenho agora só? 3 vezes 2 dá 6 raiz de 5, mais 3 raiz de 5, menos 3 raiz de 5, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 raiz de 5. Mais 3 raiz de 5, menos 3 raiz de 5, eu posso adicionar, isso vai dar 0. Fico então finalmente com o quê? Ó? 6 raiz de 5, menos 4 raiz de 5, isso é igual a quem?
2 raiz de 5, que é a minha resposta final. Olha lá, 6 raiz de 5 menos 4 raiz de 5, isso me leva a quem? 2 raiz de 5. E aqui é bom entender o seguinte, como é que eu posso adicionar radicais, né? Eu só posso adicionar radicais quando eles são semelhantes. E quando é que eles são semelhantes? Quando eles têm mesmo índice e mesmo radicando. Perfeito? Nota aqui, ó, o índice é 2, o índice é 2. O radicando é 5, o radicando é 5. Só os coeficientes são diferentes. Então, no caso, eu conservo esse radicando comum, olha lá, o raiz de 5, e diminuo os coeficientes. 6 menos 4, 2 raiz de 5. Essa é a minha resposta final. Tá claro? Foi fácil esse, né? Esse aí é tranquilo, foi simples. Vamos fazer um segundo exemplo. E nesse segundo exemplo a gente já vai mexer com a parte literal, com letras em vez de números dentro do radical, mas o processo será exatamente o mesmo. E até vou fazer esse segundo de uma forma mais simples, eu acho. Olha só, eu tenho aqui 5, raiz quadrada de a 5, mais raiz quadrada de 4a ao cubo, menos a raiz quadrada de 4a ao cubo, menos raiz quadrada de a. Tá claro isso? Então, gente, vamos tentar simplificar? Vamos lá, olha só o que eu posso fazer aqui. Vamos ver se a gente está conferindo. Olha só. Em vez de escrever a elevado à quinta, eu escrevi assim, ó, a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a. Perfeito? Olha só, eu desmembrei. Para que eu fiz isso? Para que o índice, ó, 2 ficasse igual aos expoentes. Ó, a ao quadrado eu sei que eu vou externar um a. A ao quadrado eu sei que vou externar um a. Então já consigo entender que aqui vão sair 2a, e esse a aqui não tem como sair, porque o seu expoente 1 é menor que o índice 2. Então aqui, ó, eu já tenho 5 que multiplica a, raiz quadrada de a, tá bom? Mais quem? Eu fiz o mesmo aqui, ó. Ao invés de escrever 4a ao cubo, eu escrevi 2 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a. Perfeito? Então, ó, 2 ao quadrado, ó. O índice é igual ao expoente, vai ser externado um fator 2. O índice 2 é igual ao expoente 2, vai ser externado um a. Vai ficar assim, ó, 2 vezes a raiz quadrada de a, já que esse eu não posso simplificar. 2a raiz quadrada de a. Menos, olha o que eu fiz aqui. Em vez de escrever 4a ao cubo, eu escrevi 2 ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a. Esse 2 vai ser retirado, esse a vai ser retirado, eu vou ter agora 2 vezes a vezes a. Lembra que tinha um a já como coeficiente, então vai ter 2 vezes a, raiz quadrada de a. E finalmente esse, eu não tenho mais como simplificar, raiz quadrada de a. Tá claro então, gente? Vamos ver o que acontece aqui. Vamos lá. 5 vezes a, isso 5a ao quadrado, né? Isso vai dar 5a ao quadrado, raiz quadrada de a, mais quem? Ó, 2a raiz quadrada de a, menos quem? Ó, 2a vezes a dá 2a ao quadrado, raiz quadrada de a, menos raiz quadrada de a. E agora eu posso pensar em fazer o quê? Reduzir os termos semelhantes. Percebam que todas as raízes são semelhantes. Ó, raiz quadrada de a, raiz quadrada de a, raiz quadrada de a, raiz quadrada de a. A diferença só é nos seus coeficientes. Perfeito? Ó, olha só. Eu tenho aqui uma que eu posso mexer tranquilamente. Ó, 5a ao quadrado, raiz quadrada de a, menos 2a ao quadrado, raiz quadrada de a. Eu posso adicionar esses termos, não é isso? Ó? Perfeito, gente? São termos semelhantes. Eles possuem a mesma parte literal. Então é só diminuir os coeficientes. 5a ao quadrado raiz de a menos 2a ao quadrado raiz de a, isso vai me dar 3a ao quadrado raiz de a. Mais quem? Mais o 2a raiz de a menos raiz de a. Perfeito? Olha só que interessante. E agora eu não posso mais mexer nada. Perfeito? Eu deixei de ter termos algébricos semelhantes. Olha só. Vamos ver quais são. Esquecendo os coeficientes. A ao quadrado raiz de a não é semelhante a raiz de a, não é semelhante a raiz de a. O que eu posso fazer aqui, para fechar o nosso exercício, é colocar o raiz de a em evidência. Isso sim eu posso fazer, dividindo cada um deles por raiz de a, eu vou encontrar 3a ao quadrado, mais 2a, menos 1. Tem um umzinho aqui na frente que a gente não está vendo, mas a gente sabe que ele existe, né? Então, tem 3 ao quadrado, mais 2a, menos 1. Tudo isso, entre parênteses, claro, né? Multiplicando a raiz de a. E essa é a nossa resposta final para esse segundo probleminha.
Tá claro, gente? Esse é um material, né, introdutório desse papo de cálculos radicais. Prometo a vocês que eu farei mais alguns exercícios. Esse assunto é importante, aparece em concurso público, né? Especialmente quando se pede a nível de ensino médio. O concurso é assim de ensino médio, ensino fundamental raramente aparece, mas a nível de ensino médio pode aparecer uma questão dessa. Esse assunto aparece em vestibular, sempre aparece uma questão envolvendo radicais, né? Vira e mexe aparece uma, e também aos concursos a nível de ensino médio, tipo, né, Cefet, Cefetec, Cefet Química, né? Esses cursos profissionalizantes a nível de ensino médio. Gente, foi um prazer. Quem vos falou foi o professor Luiz Fernando Reis, do site matemáticamuitofácil.com, e não preciso nem falar a vocês que esse assunto está completinho, né, explicado em nosso site, tanto com exercícios propostos, com exercícios resolvidos e também, claro, a teoria completa. Tá claro então, gente? E também não esquecendo o nosso blog, né? falaluisfernandoreis.blogspot.com. Muito obrigado pela atenção, espero que essa videoaula tenha sido útil para cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula, que não tardará. Até lá, gente. Muito obrigado.